Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre como captar clientes na advocacia tributária com a presença de uma especialista que vive no dia a dia as dificuldades de, por exemplo, como chegar nos decisores de empresas que realmente têm potencial para uma boa restituição, como driblar a secretária e afinal quais são as formas de contato mais eficientes. Será que é pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo telefone? Estes e outros insights você vai conferir nesse vídeo aqui que está repleto de boas dicas. Lembrando a você que este é apenas um corte do TreeMindCast que nós gravamos semanalmente aqui na empresa, sempre com convidados especiais, e neste episódio nós falamos com a Marilis Chissei, ela que é uma advogada empresarial especialista na parte de prospecção, consultora de negócios, e ela nos conta vários detalhes, desde a parte de vendas, negociação, marketing, mas principalmente como ela mudou o seu próprio posicionamento e hoje revela aí nos bastidores como ela tem muito mais orgulho, muito mais felicidade do que ela está fazendo, prospectando para um escritório referência no tributário. Vamos lá, vamos direto ao que interessa, Marilis. Eu vou começar pelo final, tá? E depois a gente vai contando alguns detalhes da sua trajetória, porque eu sei que o final é o que mais interessa para o nosso público e aqui a gente fala, né, aquilo que eles querem saber. Afinal, como captar clientes na advocacia tributária? Eu vou dar um contexto só do que eu acho que vale a pena a gente, né, trazer um pouquinho. A pergunta do milhão seria basicamente assim, né? Como chegar nos decisores da empresa, né, que realmente tem empresas que têm potencial de gerar grandes causas, tá? Vou começar pelo mais difícil, depois você vai pincelando, a gente vai voltando um pouquinho. Essa pergunta é simples, vamos lá. Direto para a pergunta do milhão. Tá, vamos lá. Sempre quando eu inicio uma prospecção, eu sempre penso na alta direção. O meu intuito, o meu foco é sempre conversar com a diretoria, com o board da empresa. Então, para mim é sempre interessante apresentar o meu trabalho, a nossa proposta e o negócio em si para a direção, quem vai decidir, né? Quem tem esse poder de decisão, quem tem essa influência na decisão. E como chegar até eles. Toda vez que a gente entende qual é a necessidade, a exigência da empresa naquele trabalho em si, a gente precisa entender o que eles pensam, né? Onde eles buscam essa segurança. Então, a palavra-chave que eu diria seria segurança. Todo empresário que ele quer dinheiro, claro, é caixa, é fluxo, eu ofereço o quê? Uma compensação tributária? Não, eu ofereço melhoria no fluxo de caixa, eu ofereço que ele tenha segurança em poder fazer esse trabalho. Primeiro, ele quer dinheiro? Ele quer, mas ele quer segurança para conseguir fazer aquilo acontecer. Se ele não sentir essa segurança, não adianta o diretor financeiro, a contabilidade dizer que precisa, ele não vai querer. Então, eu preciso entender como eu gero essa segurança para ele. E como a gente consegue fazer isso dentro da área tributária? Através das nossas cortes, através das instituições que geram esse tipo de segurança. Então, a gente tem o que eu costumo acompanhar e levar até eles. Decisões do CARF, né, que é o Conselho Administrativo da Receita Federal. As próprias soluções de consulta da Receita. Por quê? Muitas vezes há essa divergência, né? Também as decisões do tribunal. Então, eu pego todas essas decisões, esse conglomerado, né, de informações, vejo qual é a diferença entre elas, faço esse estudo, essa pesquisa bem minuciosa do trabalho específico. Marilis, mas o direito tributário tem uma infinidade de temas. Tem, claro, por isso, antes disso tudo, a gente vai fazer o estudo da empresa, do negócio, do que é válido e necessário, né, e que corresponde às exigências da empresa, para depois eu poder acessar o board. Então... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala em segurança, me parece que você está falando no segundo estágio. Me corrija se eu estiver errado. Mas quando você começa, a primeira fala já é a segurança? Ou primeiro a gente fala em dinheiro? Ou até antes, assim, como é que você consegue acesso à empresa em si? Tipo assim, às vezes você tem talvez a Martinelli, um nome forte, a MV, mas qual que é as principais estratégias para conseguir esse primeiro contato? E daí essa pergunta que fez. Para mim, pouco importa o nome da instituição, tá, Yuri? Eu não acho que isso pode agregar, sim, gera uma confiabilidade, gera uma credibilidade, claro. Só que se eu chegar sem preparo, representando uma grande instituição, piorou. Nunca que eu vou conseguir prospectar. Eu posso conseguir a reunião, posso conseguir o acesso, mas a venda não, e não é isso que eu quero. Eu quero realmente trazer um resultado. Então, como que eu acesso essas empresas? Eu entendo que é importante que eles saibam quem eu sou, a Marilis, né? Quem eu represento também, sim. Mas como que eu consigo chegar até eles? Estando
junto a eles. Então, eu participo sempre, procuro participar de entidades que eu possa ali tanto me relacionar, fazer um networking eficaz. Também não adianta só fazer um networking, eu preciso realmente ser interessante, parecer interessante, né? Hoje em dia a gente fala muito em networking, mas as pessoas estão fazendo networking mais por interesse, sendo mais interesseiras do que interessantes. E não só interessantes, interessada também. Então, eu quero que o empresário veja que eu sou interessada no negócio dele. Não pelo retorno financeiro que ele vai trazer para mim, mas pela diferença que eu faço para ele, o resultado que eu gero através do meu trabalho. Dá uma dica de ouro sobre isso, sobre ele sobre ver que você realmente... Não, sobre se tornar interessante para o empresário. Você abre uma conversa. Não tem segredo para mim isso aí. Não tem segredo. Quanto mais competente, quanto mais estudo eu tiver, mais ele vai entender que eu sei. Não, sim, mas na hora do network, ele se conectou com um baita empresário, tá com um empresário do teu lado ali. Você tem alguma sacada, alguma dica de ouro assim que você fala, puxa, aqui eu dou uma olhadinha rápida no Google, vejo o tamanho da empresa, eu vejo, conecto com alguma situação, o que você faz? Com certeza, o segmento. É que eu gosto muito de estudar. Então, dentro do tributário, por exemplo, eu não vou falar com ele sobre algo que eu não sei. E se ele me perguntar algo que eu não sei, com certeza eu vou direcionar a conversa a algo que eu saiba dizer. Então, como eu estudo muito realmente as áreas que eu trabalho, se eu tô de cara com um empresário, eu sei do que eu vou dizer. Então, eu gosto muito de falar do negócio dele. O empresário brilha o olho quando você fala sobre o negócio dele, é o filho. É a mesma coisa que você estiver falando com uma mãe de um filho. É falar para o empresário sobre a empresa dele. Então, você sabe sobre a empresa, você sabe sobre o negócio. Às vezes, você não sabe detalhes da empresa dele, mas você tem uma noção. Vamos supor que seja um abatedor de aves. Dependendo do porte, você sabe quantos funcionários ele tem, você sabe para quantos continentes ele exporta, você sabe qual que é a influência dessa importação, você sabe qual que é o principal benefício. Essas quatro coisas que eu falo pra ele já se sente interessante. Eu pensei numa piada que ia chegar pra ele. Pô, quantas galinhas que você bateu hoje? Já sei tudo agora. Não, mas é interessante isso, porque essa diferença do interesseiro pro interessado é gigante, né? E acho que o advogado muitas vezes se coloca numa posição assim de... Não, o intelecto aqui que eu criei é minha fonte de sustento. Não vou ficar aí dando de graça por aí. Mas quando você se torna interessado... Não necessariamente você vai ficar dando consultoria de graça, mas você vai, de fato, entender o negócio da pessoa e fazer ela perceber que você se importa, né? E fazer mais perguntas do que tentar ser o consultor ali, né? Por exemplo, como eu estudo muito a área comercial, então eu estudo muito venda, para mim, o segredo da venda é você saber o que a pessoa precisa. Porque, às vezes, você sabe o que ela quer, mas ela não sabe o que ela precisa. Então, você saber o que ela precisa te dá suporte para que você possa oferecer. Então, por exemplo, vamos pegar um ramo do agro que exporte muito. Quais são os 3 benefícios principais? Eu vou falar sobre esses 3 benefícios principais. Muitas vezes ele já sabe, mas ele vê que você sabe também, para ele é muito importante. Então, ele quer continuar conversando com você. E outra coisa que acontece muito, o empresário ama falar do negócio dele. Se você dá uma engatadinha, quantas aves vocês estão abatendo por dia? 500, 1000? Ai, não, ainda não, quase lá. Sério? Porque eu tenho certeza que em breve vocês vão alcançar, né? Vocês já estão em tantos países, então é questão de pouco tempo. Mas aí você começa a entrar num outro aspecto de como ele pode fazer isso. Então, também você precisa estudar o segmento, o ramo dele. Sem pensar como empresário, na verdade, né? Exato. Sem pensar como advogado só, eu é nem limitado. Eu nem procuro pensar como advogado, até mesmo porque dentro da advocacia a gente se limita muito comercialmente, né? A gente tem todos os limites de código de ética, de estatuto da OAB. Então, se a gente fosse realmente só pela advocacia, não tô falando que a gente não tem que fazer isso, mas pensar como advogado te permite aumentar esse seu horizonte, né? Abranger novas oportunidades, não só dentro do direito, mas como, né? Agora, você disse assim, da questão da confiança e para essas grandes empresas isso é importante para fechar, entender que o risco e tudo mais, né? E que você entende também. Mas a minha pergunta seria assim, tem muito advogado oferecendo coisas, entre aspas, parecidas, vamos dizer, né? Ou as teses não vai ter muito diferenciação, a não ser que seja uma coisa muito específica, mas por que ele decide por um e não pelo outro, assim? Vamos dizer que ele já passou da fase da confiança, assim, entendi, essa tese aqui vai dar certo, meus concorrentes já estão fazendo, o mercado já está se mobilizando. Ou aqueles que já foram abordados, inclusive, que a maioria já foi abordado, né? Já teve 5 advogados aqui falando a mesma tese, acho que vou começar a dar uma olhadinha nisso, né? Por que ele vai ligar para a Marilise e não para o outro? Pelo tamanho do benefício, às vezes. Tem alguns advogados que eles conseguem ter essa dinâmica de oferecer algo a mais. Tanto dentro do benefício, quanto dentro do retorno.
rápido. Então, tem dentro de uma mesma tese várias formas que você pode trabalhar com ela. E alguns escritórios realmente são mais dinâmicos, são mais seguros, mesmo sendo mais dinâmico. Então, acho que quanto mais a gente consegue ir aprimorando o nosso processo dentro do escritório, mais a gente tem a oferecer. Então, acho que o cliente vai olhar tudo isso. Ele vai olhar a credibilidade, ele vai olhar a segurança, ele vai olhar quanto de despesa menos ele vai ter para escolher e qual vai ser esse retorno. E assim, uma coisa que eu vejo muitos advogados muito bons, e como eu sou consultora, né, de negócios, as empresas que estão na minha carteira ou até que eu estou prospectando me apresentam outras propostas, me mandam outros e-mails para eu dar uma olhada. E eu vejo muito o advogado, ele tem que ser seguro, ele tem que ser conservador, mas ele não passa aquela cumplicidade. Não, tô junto com você aqui nesse processo. Vai acontecer assim, 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 contar parte a parte, eu vou estar com você até aqui, depois disso a gente vai ter um recurso, mas eu continuo contigo. Depois do trânsito em julgado, a gente vai fazer toda a parte de levantamento de créditos, do aproveitamento. Aqui eu também estou com você, dessa forma. Então, esse detalhamento é muito importante. Então, essa forma de abordagem também. Bem bacana. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre técnica, Marilis, relacionada ao contato em si, né? Tipo, técnica de abordagem, telefone, LinkedIn, Instagram. Um dia eu até te perguntei sobre isso, né? Você me contou alguns detalhes. O que você utiliza, o que você mais gosta, o que você vê que funciona, o que não funciona? Dentro do Google a gente consegue, né? Várias informações da empresa. Só que antes de falar sobre isso, eu quero dizer que as empresas não gostam de serem invadidas. E elas se sentem muitas vezes na abordagem que o comercial faz, que o advogado faz, que a consultoria faz, é um pouco invasiva mesmo. Então, toma muito cuidado com isso, né? Você pesquisar, você estudar a empresa é muito importante, mas não aborde de uma forma tão direta que pareça assim, eu sei tudo sobre você. Eu entrei na Receita, busquei informações e tá aqui, vou resolver o seu problema com um milagre, que é o que tem acontecido muito. E não é dessa forma. Os advogados, consultores precisam entender que o processo é longo, não é rápido. Não estou querendo dizer que tem um prazo para você prospectar só depois de um ano. Não, pode ser que você acerte, eu já prospectei com 2 meses. Já prospectei até com menos. No entanto... Desde o primeiro contato, quando você fala 2 meses, até o fechamento de contrato. Até o fechamento de contrato. Okay. A pessoa já me conhecia. Essa pessoa foi uma pessoa que me buscou por uma palestra que eu dei. Então, diferente. Entendi. Não fui eu que só fui pesquisar a empresa. Então, tem vários tipos de prospecções. Agora, tem alguns sistemas que realmente nos dão algumas informações. Não são informações sigilosas, mas são informações que são públicas. Para a gente, pelo menos, conseguir entender qual é o perfil da empresa. Conhecendo, sabendo qual é esse perfil, eu consigo entender qual é o tipo de trabalho que eu posso vender ali. Com quem que eu vou falar, é muito importante você saber quem vai ser o seu interlocutor dentro da empresa, né, para o deslinde da proposta, da prospecção. Então, eu acho que é importante você ter esses sistemas, você ter esses acessos, mas muito mais importante que isso é você saber a forma que você vai abordar, que o seu prospect vai receber, né, aquela prospecção. Mas depois que você sabe, então, você tem as informações, pelo que eu entendi aqui, né, resumindo, você controla, segura aquelas informações, não solta, né, tudo, porque às vezes você vai falar uma informação que o cliente se sente invadido, né? Como é que você faz esse primeiro contato? É por e-mail, se alterna? Muito se fala em touch points, né? Vou fazer uns 3, 4 touch points. Por onde que eles respondem melhor? Onde tem mais eficiência? Antes de abordar, eu procuro saber quem é o interlocutor e de que forma que ele reage melhor. Então, eu procuro ele no LinkedIn. Boa. Eu busco ele em todos os canais que eu posso encontrar qualquer informação dele. Então, eu conhecendo essa pessoa, se eu vejo que ele é mais conservador, eu prefiro ligar na empresa, conversar com a secretária dele, perguntar, ganharia a secretária, conversar com ela, perguntar se ela acha melhor que eu ligue, se ele está presente, se eu já posso conversar, ou se ela entende que seria melhor enviar um e-mail, eu ligo no outro dia. Driblar a secretária é um caso à parte, né? Cara, isso é uma barreira, né? Eu sou super melhor amiga das secretárias. Tem que ser, né? De chegar pulo na do gato, empresa, importante. levar chocolate, conversar, abrir o coração. Olha eu contando. Mas eu amo elas mesmo. Mas tem alguma dica assim? Porque isso é uma das perguntas bem tradicionais. Eu já recebi várias perguntas dessa, tipo, como driblar a secretária? Tem alguma dica, não?
uma dica de ouro, assim, tipo, para driblar a secretária? Lá? Chocolate ao leite. Gente, não. Não, eu por acho telefone, às vezes, né? Como ela bem colocou, ela falou, você acha melhor eu ligar um pouco mais tarde? Você acha melhor eu passar o e-mail? Né? Porque tem secretárias e secretárias. Tem algumas que são um pouco mais diretas, estão de saco cheio, porque muita gente quer falar com aquele advogado, com aquele empresário, Sim. e ele não quer que passe, né? Sim. Então, Tem que ela se é passar o... por um familiar. Ela é o fala leão, assim, né? Como é que você faz? O seu João tá por aí? O Joãozinho tá por aí? Então, Que é a prima dele. A primeira tentativa, eu tento, na real, sou gestora comercial, isso e aquilo, eu faço toda a apresentação. Geralmente ela fala, olha, a gente não tá autorizado, tal. Ok, eu não ligo. Numa outra, peço e-mail, mando e-mail. Se não respondeu, se eu não tive retorno nenhum, aí eu ligo numa outra vez perguntando, já falando com ele. O seu Wilson tá por aí? Que ele tá esperando, pediu pra eu ligar, pra eu entrar em contato. Quem gostaria? Aí eu já falo, é a Marilis. Poxa, conversando por e-mail faz meses Aí aqui. às vezes eu falo assim, eu só consigo atender agora. Se ele não puder atender agora, eu não sei quando eu consigo ligar de novo. Tipo, se o cara estivesse esperando, eu já consegui falar com o cara assim. E daí ele perguntou pra mim. Assim, mas da onde a gente se falou? Aí eu falei assim, não, nós não nos falamos. Eu expliquei, né? Eu liguei numa outra vez e conversei, te enviei um e-mail, fiquei aguardando, Legal. disse que ligaria novamente. O senhor lembra do e-mail? Tá no dia tal. Aí peço pra ele olhar. Tá. Tem cara que já não achou legal, Sim. mas me atendeu. Mas ótimo. Mas tem uma técnicazinha por e-mail que ela se baseia nessa construção que você faz. Só que no final do e-mail, você fala assim, olha, inclusive vou te ligar na quinta-feira, tá? E aí a gente fala um pouquinho melhor a respeito. Você não pergunta quando você pode ligar. Você já afirma que você vai ligar em tal dia. Aí você liga, entendeu? Faz e aí sentido. você conecta. Você fala assim, não, eu falei que ia ligar hoje pra ele tá esperando a minha ligação. Só que às vezes ele não respondeu e não viu o teu e-mail. Daí quando ele entra, ele fala, realmente eu vi que você ia ligar aqui. Então fica um pouquinho mais gentil. Isso é uma habilidade. É uma habilidade do povo, cara de pau, porque as pessoas não têm coragem nem de ligar. Imagina de ligar já assim, né? Com essa descontração. Quero falar. Legal. No LinkedIn eu consigo bastante acesso. Gosto muito. Quando não tô conseguindo, antes de tudo isso, eu tento falar no LinkedIn, tento, mando lá, consigo retorno. Eu acho bem legal trabalhar no LinkedIn tem um retorno alto? Eu tenho. Nossa, que acho que tá bombado de propaganda já inbox no LinkedIn, né? Você tem que se eu diferenciar bem, né? Qual que é a tua linha de discurso no LinkedIn, assim, a primeira? Eu chego me apresentando, falo que eu preciso falar sobre determinado ponto. Bem Sucinto. bem concisa, bem em suma, assim. Preciso falar sobre isso. Você tem uma disponibilidade hoje às 14 horas? Já mando assim. Tem diferentes formas de abordagem, né? A gente é bastante abordado no LinkedIn. Ali tem algumas que, assim, se você não responde, você fica se sentindo mal. E essas que você fica se sentindo mal é porque a abordagem ela funcionou. Geralmente é uma abordagem muito recíproca, que usa reciprocidade. Então ele entrega uma informação, ele faz um elogio. O elogio funciona super bem, né? Como você falou aqui no começo, tenta entender um pouquinho da empresa, então conecta alguma coisa. Puxa, eu vi que vocês trabalham nesse segmento, eu atendi essa empresa, eu conheço essa empresa, tem uma operação que pode ser semelhante ao que vocês têm, um problema que vocês têm aí. Então você começa fazendo elogio e começa trazendo algo de valor, né? Que é o interessante. A pessoa fica num dever ali, tipo, eu não vou responder. Você fica se sentindo mal. É que tem alguns que mandam assim, uns 4 parágrafos e uma apresentação de 20 páginas anexas. Assim. Não. Você vê que foi copiar e colar, né? Bom dia, amigo. O motivo pelo qual eu gosto muito de participar de palestras, de eventos, e, gente, é que agora a gente tá na pandemia, mas quando não tava, todos os dias eu procurava estar em um lugar. Porque daí, muitos deles dão palestras. Aí eu já chego com essa, às vezes eu procuro no Instagram mesmo. Nossa, incrível sua palestra de ontem. Estava presente, falo. E daí no final eu já mando. Vocês têm, eu já pesquisei, já sei que não tem. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Será que eu teria a possibilidade de 10 minutos poder retribuir por todo o ensinamento que você me passou ontem? Mas você chega a entrar, tipo assim, no detalhe, pegar o CNPJ da empresa antecipado, que é fácil hoje em dia, e fazer uma pesquisa em tribunal já antes, assim? Sim, pra saber se tem aquela ação tributária, aquela outra? Toda. Antes da primeira conversa, às vezes você faz isso. Não, sempre. Sempre? Caraca, sempre. Eu nunca vou conversar sem saber tudo. Muito bom. E assim, eu não pego só a tese, eu pego quando entrou. Eu pego o escritório, porque do escritório eu já consigo saber se essa empresa procurou um escritório mais arrojado ou mega conservador, daqueles senhorzinhos que
nossa, que são super conservadores, ou seja, o cara gosta desse senhorzinho conservador, minha conversa com ele é outro tipo. Ou o escritório é mais dinâmico, eu já consigo acessar mais livre, assim, né? Ser mais solta. Mas eu faço data, escritório, quais são as fases, quando foi a sentença. Essa do quando foi a sentença é muito bom, porque muitas vezes eles não sabem quando foi a sentença, não sabem se transitou em julgado. Aí eu já tô... Eu falei assim, aí ferra o outro advogado às vezes também, né? Muitas vezes. Esse prazo aqui, ele perdeu mesmo? Esse prazo aqui, o senhor tá sabendo? É isso, eu já Porque, mandei né? por e-mail. Tá sabendo que esse prazo aqui depois tinha um alvará lindo aqui pro senhor de X milhões? Eu não O queria... crédito tava na boca do Eu não queria gol. fazer isso uma vez, Certo. mas o cara não quis me atender. Ele falou que ele já tinha consultoria. Eu falei, então, eu sei que o senhor já tem consultoria, eu só queria saber se o senhor já substituiu. Porque em vista da perda do prazo, eu não queria falar. Sei. Mas É, tava o cara lá. não quis me Mas receber. vendedor é Eu não vendedor, queria tem que ser falar. vendedor, O né? cara não quis Escapuliu. me receber. Agora, se você gostou desse corte, vou deixar o link completo do episódio, que está repleto de bons insights. E antes disso, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica, né? Nos conta se esse vídeo foi útil para você. E, obviamente, eu quero te recomendar 2 vídeos que são super legais, estão bombando por aqui. O primeiro deles, a gente fala sobre Growth Marketing Jurídico, que são estratégias diferentes e pouco utilizadas pela advocacia. Foge um pouquinho do padrão apenas de Google Ads e redes sociais. E o segundo é sobre marketing jurídico no Instagram. Afinal, o quanto você pode esperar, quais tipos de estratégias dão mais resultado e outros insights que você vai ter nesses conteúdos. Espero que você dê uma olhada, depois nos deixe o seu comentário, diga se você gostou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!